A gente está de volta aqui para trazer um bom papo com o Dr. Joel Coimbra, ele que já foi procurador-geral do nosso estado e hoje atua também como advogado. Está sempre com a gente para esclarecer as questões jurídicas que envolvem o meio político. Dr. Joel, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. É um prazer estar aqui com você para mais essa conversa agradável. Bom, a gente já teve a oportunidade de conversar aqui, na última ocasião, sobre algumas situações que ocorrem envolvendo, às vezes, o meio político na relação com a justiça e, principalmente, quando há o risco de abuso de autoridade. Essa é uma situação que preocupa bastante porque a gente tem uma herança aí que é muito próxima da gente, que vem da ditadura, não, doutor? Exatamente. E hoje nós temos uma situação muito delicada, porque com a criminalidade muito grande, a notícia de crimes em vários escalões, vemos então uma tendência de agravar as penas, reduzir as garantias, e isso é muito perigoso, porque pode ter assim uma contraindicação, é estabelecer uma nova forma de ditadura que a população não está conseguindo perceber agora. Por que isso, na opinião do senhor, pode estar acontecendo? A gente tem movimentos, inclusive por parte da própria justiça, para que isso ocorra, na opinião do senhor? Exatamente. Sempre existe as pessoas que exercem o poder sempre querem aumentar mais os seus poderes. Hoje cedo, quando eu vinha para cá, eu li nas redes sociais um desembargador reclamando do procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, que estaria investigando os ministros do STJ. Então o Ministério Público já passa a bater na porta dos próprios tribunais. E os magistrados, que até agora estavam ombreando com o Ministério Público na busca de medidas mais graves, começam a reclamar. O poder é isso, o poder é um grande perigo. E todas as nossas legislações, todas as nossas lutas feitas até hoje, foram lutas destinadas ao controle do poder. E agora nós estamos percebendo um afrouxamento dessa vigilância por setores respeitáveis da sociedade que se iludem com a ideia de criar um sistema mais puro, um sistema mais honesto, com leis mais graves, cortando garantias, quando isso não é verdade. Nós vamos aumentar as injustiças. Eu, por exemplo, tenho uma opinião, já expus aqui, que nós não precisamos de agravar as nossas penas, de mudar as nossas leis. O que nós estamos precisando é cumprir as leis que temos. E acho também que essas medidas para agravar essas leis, agravar essas penas, reduzir garantias, elas têm, no fundo, o objetivo de disfarçar a incompetência das nossas autoridades e, muitas vezes, a negligência dessas autoridades no cumprimento do seu dever. Isso vale, inclusive, doutor Joel, para as propostas que hoje estão sendo feitas no que diz respeito ao combate à corrupção? Sim, porque as propostas que estão sendo feitas ali são propostas ilusórias. Já começa que são apresentadas por um grupo de jovens que, embora respeitável, mas inexperientes, que não passaram ainda pelo crivo da maturidade e que atuam num processo vindos aí de concursos públicos recentes, de onde passaram oriundos de bancos escolares, sem estar na luta do dia a dia, apresentando propostas que são totalmente desnecessárias. E veja bem o que está acontecendo, o perigo. Estão hoje justificando o uso de prova ilícita, que nós tivemos uma luta muito grande na Constituição exatamente para ver a proibição das provas ilícitas. O que é uma prova ilícita, doutor Joel? A prova ilícita é toda aquela prova obtida fora da lei. É uma gravação clandestina,
é um interrogatório mediante tortura, é uma prisão ilegal, é a invasão de domicílio feita sem ordem judicial. Isso tudo é prova, obrigar uma pessoa a confessar, por exemplo, mediante ameaças, dizer que a pessoa, que ela pode ser presa se ela não confessar, por exemplo, tudo, enfim. Essas 10 medidas, elas querem trazer de volta aquilo que já existia no tempo da ditadura. Então, nós temos, por parte dessas propostas, medidas que podem, digamos, tornar esse processo, inclusive de combate à corrupção, um processo que traz um modelo bastante abusivo. Exatamente, nós estaremos implantando aqui uma tirania processual. Veja bem que estão, por exemplo, reduzindo a nada o habeas corpus de uma maneira enganosa. Repetem o texto legal a respeito do habeas corpus, mas tira do texto os seus aspectos fundamentais, e o habeas corpus que está ligado à evolução da nossa sociedade. Acabam com reduzem os recursos, excluindo alguns recursos e estabelecendo penas elevadas para certos tipos de recursos. Por exemplo, se o recurso for considerado protelatório, mas quem vai considerar o recurso protelatório? Então estabelece penas elevadas para quem interpuser um recurso protelatório, e de tal sorte que vai deixar a pessoa com medo de recorrer. Uma medida que existe, embargos declaratórios, por exemplo, que é um pedido de esclarecimento da sentença, onde a parte pede ao juiz que esclareça a sentença, ou ao tribunal que esclareça a sentença. Se for considerado protelatório, a pessoa poderá ser punido. E quando nós sabemos, quem está no dia a dia sabe que é muito grande a resistência dos juízes em fundamentar as suas sentenças. Hoje, um dos grandes dilemas do processo é o dilema da fundamentação. Os juízes, com muita insistência, se recusam a fundamentar. E, por outro lado, os tribunais têm, com muita frequência, anulado sentenças, anulados acordos de outros tribunais por falta de fundamentação. Aí eles querem apresentar uma proposta para evitar esse tipo de controle. Em outras palavras, nós temos aqui duas leis. Uma que é esse dos 10 medidas contra a corrupção, que é o projeto 4.850, de 2016, onde nós estamos agravando sensivelmente as penas e praticamente reduzindo a nada as garantias processuais, e que eles querem a todo custo aprovar. E temos um outro projeto, que é o projeto 280/2016, que trata da lei do abuso de poder, que essas autoridades não querem que seja aprovado. Ou seja, nós temos aí uma queda de braço. Uma queda de braço, onde eles querem todo o poder e nenhum controle. Enfim, nós passaremos, sem dúvida, a viver uma nova ditadura. Se tivemos antes uma ditadura dos militares, nós vamos ter hoje uma ditadura dos juízes, do Ministério Público e da polícia. Bom, explica para a gente um pouquinho essa lei que o senhor citou, a 280, que dispõe sobre o abuso de autoridade. Essa lei, ela sofre resistência, inclusive, pelo meio jurídico, até porque me parece que ela está sendo proposta pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, que tem algumas pendências judiciais aí, algumas pendências na justiça. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: o Renan Calheiros é o senador. Ele é o senador, está lá, não está impedido de exercer a sua função. Primeiro ponto. Segundo, que esse projeto, ele não é uma proposta do Renan Calheiros. Essa proposta está lá no Congresso desde 2009. Porque antes ela foi apresentada na Câmara dos Deputados pelo deputado Raul Jungmann, que é um grande deputado. É que o Congresso demorado, e hoje ela está no Senado Federal. Então usa o nome de Renan Calheiros, mas na verdade como uma farsa. E inclusive usando o disfarce de sempre, porque vai acabar com a Lava Jato e assim por diante. Como não tem nada a ver com isso. A verdade é que essas pessoas, elas querem manter ali
um entulho autoritário, que é a Lei 4.898, né, que era aquela lei do tempo da ditadura militar, que, na verdade, praticamente não punia, ela fingia que punia. Hoje nós temos novas leis, inúmeras leis, mais graves, inúmeras medidas, inúmeras outras autoridades nesse cenário e que precisam ser controladas. E a lei atual não exerce esse controle. Então, é fundamental que nós ajustemos a nossa lei ao sistema atual. Olha, se nós temos autoridades com mais poder, nós temos que ter também uma lei para controlar o poder dessas autoridades. Mas o que nós estamos vendo é um movimento onde eles querem mais poder, tirar as garantias dos cidadãos, mas ao mesmo tempo não querem que haja nenhum controle sobre isso. Vai voltar o tempo daquele, sabe com quem você está falando? Bom, doutor Joel, muito obrigado mais uma vez por ter vindo até aqui conversar com a gente. Sempre uma honra, prazer para a gente recebê-lo e pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado. Para mim também é um grande prazer poder estar aqui conversando com vocês e com todos os telespectadores. Nós conversamos com o Dr. Joel Coimbra, ele explicou para a gente algumas questões envolvendo duas propostas que hoje estão no Congresso Nacional, uma que diz respeito às medidas de combate à corrupção, uma proposta que você tem acompanhado o debate também em outros veículos de comunicação de modo geral, e também essa que está no Senado e que trata do abuso de autoridade. Sim, você pôde entender um pouco esses dois aspectos de maneira mais profunda.